Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Pro vai começar uma matéria nova de português, que é sobre substantivos. O que seria substantivo, hein, gente? Substantivo é o que dá nome aos seres, às coisas, os sentimentos, os processos, enfim. É algo que a gente nomeia alguma coisa. Para explicar melhor, a Pro fez algumas explicaçõezinhas aqui. Espero que ajude, né? Vamos lá. Substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas e sentimentos, né? Aí, entre eles tem o singular e o plural, o grau, né? Aumentativo e diminutivo, entre outros, masculino e feminino, número, né? Quais são essas classificações? Nós temos o comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto e os substantivos coletivos. Esses são os principais classes de substantivos. Tem outros? Tem, mas para começar, a Pro selecionou esses 5 principais. Vamos ver? Substantivo comum é o nome generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado ao grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. Costuma estar em letra minúscula. O próprio é o nome específico que se dá a um ou alguns indivíduos, lugares, marcas, entre outros. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível. Costuma estar em letra maiúscula. Um exemplo aqui, ó. Substantivo comum. Cachorro. Cachorro é o nome de um ser, certo? Há vários cachorros. Mas o nome do cachorro dog é um substantivo próprio, porque aquele cachorro se chama dog. É a mesma coisa que país. Há diversos países, mas um substantivo próprio é o nome de um país, Brasil. Escritor. Há diversos escritores, né, de livros, mas eu posso falar o nome de uma escritora, por exemplo, a Carolina de Jesus. É um substantivo próprio, por quê? Porque é o nome de uma escritora. Né? Um exemplo aqui. O meu cachorro é engraçado. O dog é engraçado. É diferente. O meu cachorro é substantivo comum, pois é o nome que se refere a todo e qualquer cachorro. Já dog é um substantivo próprio, pois se refere ao meu cachorro. O meu cachorro se chama dog. Então, é um substantivo próprio, que é o nome dele. Aí, substantivo concreto. Sua existência é própria e independente, podendo ser fisicamente ou mentalmente, assim mesmo seres imaginários que podem ser concretos, a partir do momento em que ganham forma de pensamento e são imaginados com notada de existência própria, né? Então, por exemplo, e o substantivo abstrato é aquele que depende de um ser concreto para existir. Isto é, para ser produzido, a existência do substantivo abstrato está atrelada a outro substantivo concreto e totalmente dependente dele, como no caso de sentimentos, anseios ou fenômenos não palpáveis. Ou seja, um exemplo de substantivo concreto seria, sabe a Bela e a Fera? Lá não tem as xícaras que dançam, tudo, que ganham vida. Ela é um substantivo concreto, né? Porque ela ganhou vida. Vamos ver a diferença. Concreto, cimento. Cimento é algo que a gente pega, a gente conhece, a gente sabe a textura, certo? Abstrato, imaginação. A gente sabe o que é imaginação, que é algo que vem da nossa cabeça, da nossa criatividade. Mas ninguém pega a imaginação na mão, certo? Saci pererê. Saci pererê é um substantivo concreto. Existe então saci pererê? Não, não é isso. Ele é concreto por quê? Porque é uma história. A partir do momento que tem uma história que conta sobre ele, ele tem vida, segundo aquela história. O que é abstrato? A mitologia. Por quê? Porque Saci Pererê é um mito, certo? A mesma coisa que o dragão. O dragão também é um substantivo concreto. Mas o abstrato seria o medo. A gente consegue pegar o medo na mão? A gente sente o medo? A gente sente o medo, na verdade, mas a gente não pega, ele não é palpável. Como a água também, que a gente conhece, a gente sente o gosto, a gente pega. Mas tem um substantivo abstrato, que é a necessidade, a sede. O professor, por exemplo, que é um substantivo concreto, que a gente sabe que existe, que a gente, né, algo palpável, um ser palpável, e algo abstrato, que é o ensino. O ser humano também é algo concreto, né, que tem vida.
Já o abstrato, a vida. A vida ela não é uma coisa que a gente pega, que a gente, tem assim, consegue sentir, né, com os nossos, com o tato, com o olfato, com o paladar, enfim. Imaginou um anjo no céu. A fé dela era inabalável. Nas sentenças, anjo é um substantivo concreto, por representar um ser que, independentemente de ser real ou imaginado, que é a mesma coisa do Saci Pererê, apresenta-se como dotado de existência própria. Por outro lado, fé é um substantivo abstrato, pois não é um ser independente, mas dependente de outro ser concreto. Ela, ou seja, uma pessoa para existir. Ou seja, fé é algo que não é uma coisa que concreta, que a gente pega, né? Mas para ela existir, ela precisa de uma pessoa concreta, ou seja, a fé dela, quem? Ela, a mulher aqui da frase, ela tinha uma fé inabalável, tá? Vamos ver a outra classificação. Substantivo simples e composto. O simples é aquele que apresenta apenas um radical em sua forma. Já o composto apresenta mais de um radical. Pode ser formado pela junção de duas ou mais palavras que se transformam em uma só por justaposição. Nesse caso, ligados por hífen ou aglutinação. Ixi, Pro, não entendi nada. Vamos ver aqui, ó. Pro colocou um exemplo. Substantivo simples. Roupa. Composto, ou seja, como se fosse onde que a gente guarda várias roupas. Guarda-roupa, tá? Queda. É um substantivo simples. Paraquedas, né? Que é um equipamento que é usado para fazer esse tipo de esporte radical. Sol é um substantivo simples. O composto, girassol, né? Tá vendo? Ó, é a junção de uma ou mais palavras, né? Que seria o girassol é uma flor. Aqui também, ó, flor, beija-flor. Você viu o hífen aqui, gente, ó. Retrato, autorretrato. Plano, planalto. Segundo, segunda-feira. Substantivo coletivo. É um nome usado para representar um grande conjunto de seres ou de objetos, de uma mesma espécie ou classificação. O coletivo fica no singular, por já representar a ideia de um grupo, ou seja, de múltiplos seres. Aí tem aqui, ó. Individual, pessoa. Pessoa é uma pessoa só. O coletivo de pessoa é o povo, sociedade. Animais de uma mesma região, fauna. Árvore. Qual que é o conjunto de várias árvores? Floresta. Músico. Um músico só, uma pessoa que canta, né? Que trabalha com a música. Vários músicos seria o quê? Uma banda, né? Vimos vários pássaros voando para lá. Vimos um bando voando para lá, ou seja, é o coletivo de pássaros é bando, ou seja, qual seria para representar vários pássaros? Banda, assim como, por exemplo, chave. O coletivo de chave é molho, molho de chaves. Peixes, cardume, entre outros, tá? Espero que tenha ajudado para a gente estar fazendo as próximas atividades. Até mais, pessoal!